Vamos dar uma olhada nessa tela e vocês têm lá. What can you see in this image? O que você pode ver nesta imagem? Is it a representation of something fictional É uma representação de algo ficcional or a situation that has happened? ou uma situação que aconteceu? Use the chat to give your opinion. Use o chat para dar a sua opinião. So now you have 1 minute to describe what you see in the image. Vocês têm aí 1 minuto para descrever o que tem nessa imagem. Tudo bem? Daqui 1 minuto nós voltamos. Go there. Bye. Como é que você viu? Tapora. Presente. De novo vou ter que falar do presente. There we go. On the screen for you we have. Na tela para vocês, vocês têm lá a mesma imagem e aí algumas palavras que poderiam ter surgido, né? A gente tem lá water, big Água. wave, Uma grande onda, city, cidade, destruction. destruição. Good. Se a gente juntar tudo isso aí, A city being destroyed by a big wave. é uma cidade sendo destruída por uma onda gigante. What's the name of that? Muita gente já mencionou aí no chat, né? Tsunami. Very good, tsunami. And that's what we are going to talk about today. É isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Então, estejam aí preparados para poder trabalhar com esses assuntos. Então, natural disasters foi o que a gente trabalhou um pouquinho. Vamos continuar trabalhando com ele. And now, let's review the reading strategies. Vamos dar uma revisada naquelas reading strategies que vocês aprenderam lá no primeiro bimestre, né? Então, no primeiro bimestre a gente viu várias reading strategies. E na tela para vocês agora vai aparecer um resuminho delas. Então, reading strategies a gente tem lá skimming, scanning, cognate words, previous knowledge, context. Ed, você consegue dar uma resumida no que está ali para a gente? Vamos lá. Então, o skimming é quando você pega ali as informações principais do texto, certo, João? Isso, aquela leitura, né, rapidinha. O scanning, a gente lembra o scanner que ele já faz aquela leitura, então a gente faz a mesma coisa que o scanning, faz uma leitura superficial, né? Quando você quer achar alguma coisa mais específica ali, né? E o context, quando a gente vê o contexto, porque tem palavras que a gente tem a palavra wave, que hoje a gente fala sobre onda, mas se a gente vai falar sobre, a gente está falando sobre corona, por exemplo, wave é a segunda onda da doença. Né? Exatamente. Então, e o contexto também nos ajuda a entender a palavra. Às vezes a gente não sabe aquela palavra, mas o contexto fala assim, opa, eu acho que é isso aqui. O contexto me dá essas dicas, né? Ele dá essas pistas aí pra gente. E o que a gente tem de cognate words? O que é isso? Então, a gente tem aquelas palavras que são parecidas entre o português e o inglês, né? Então, assim como é bem mais fácil da gente entender, né, o que é. E é o que a gente normalmente usa quando lê, não é, Ed? A gente vai lá, pega no texto uma palavra que é parecida com a nossa língua e usa como uma ferramenta para entender o texto melhor, o que é muito legal. E a última das sugestões ali para vocês era o previous knowledge. O que é isso, Ed? Isso ajuda a gente ou não? Com certeza, né? Porque a gente tem que ter um conhecimento inicial, um conhecimento anterior. Mesmo que você não saiba aquelas palavras, você sabendo a gente identificar até pela imagem, sabendo Perfeito. o contexto, a gente consegue saber alguma coisa que tem sobre o texto. Né? Fantastic. And the image helped us. A imagem já ajudou a gente um pouquinho. Vocês falaram para mim que aquela era uma big wave, que era um tsunami, não é isso? Então, se você já sabe o que é um tsunami, se você já tem essa previous knowledge, esse conhecimento anterior, significa que vai ficar mais fácil de você entender o texto. Por quê? Porque você vai usar esse seu conhecimento e colocar no texto que você vai ler agora. Então, eu vou mostrar na próxima tela para você um texto. Ele é longo, tá? É um texto grande, ele está lá na página 119 do caderno do aluno. Então, dá uma olhadinha nesse texto que aparece aí na tela. Então, você tem lá, where do tsunamis happen?
Você tem aí esse título. Não vamos traduzir nada agora, Ed, porque é o primeiro trabalho de leitura deles. Então, eles vão ter que ler primeiro. Depois, a gente vai por partes, tá? Então, na tela, para vocês terem uma ideia, o texto vai aparecer com todas as palavras aí que são cognatas, tirando aquelas que são repetidas, né? Tem palavras que aparecem aí algumas vezes. Então, a gente tem lá tsunamis, right? Temos oceans, coastal areas. So, many words, particularly, caused, right? So, for you to have an idea, para vocês terem uma ideia aí, olha só a quantidade de palavras que a gente tem, pelo menos umas 20 que são parecidas com a língua portuguesa. Okay? Agora, don't worry, não se preocupem, because we are going to divide it part by part. A gente vai dividir esse texto agora em partes, tudo bem? Então, vocês vão conseguir agora ler com um pouquinho mais de tempo e entender um pouquinho mais o que significa cada uma dessas partes, tá bom? Então, vou passar aqui para vocês, e aí eu vou explicar o que eu quero. Right? Now, let's divide the text into 3 parts. A gente vai dividir esse texto em 3 partes. For each part, you will have 1 minute and a half to answer a question. Para cada uma das partes, vocês vão ter 1 minuto e meio para responder. Try to give complete answers. E tentem dar as respostas longas e completas. Tudo bem? Então, ó, vou passar aqui para vocês, e vocês vão perceber agora que o texto ficou menorzinho. Então, a gente dividiu. Está só o primeiro parágrafo, a primeira parte aí para vocês. Read the first part of the text again and answer the question. Where do tsunamis happen? Onde acontecem os tsunamis? Tudo bem? Então, para esta parte, vocês terão aí 1 minuto. Right? Go there, read it. When we come back, we will read and translate. Quando a gente voltar, a gente vai ler junto, dar a resposta e traduzir. A gente tem uma resposta que vai aparecer agora na tela para você. Então, vocês têm lá a resposta de answer is: tsunamis can be generated in all of the world's ocean, inland seas, and in any large body of water. Os tsunamis podem ser gerados em todas as partes do mundo, ou todos os oceanos do mundo, os mares internos e grandes corpos d'água. O Le Gomes respondeu exatamente isso. Fantastic. So, you go there in the text, você vai lá no texto, remove essa informação, ela aparece lá para você. Então, o próximo passo agora é a gente ler essa parte do texto juntos. Eu vou ler para vocês, o Ed vai traduzir e a gente vai entender essa mensagem um pouco melhor, tá bom? Então, vamos lá. Na tela o texto e vocês vão acompanhando a leitura aí comigo. So, tsunamis can be generated in all of the world's oceans, inland seas, and in any large body of water. Os tsunamis podem ser gerados em todos os oceanos do mundo, mares internos e grandes corpos d'água. Good. They have caused damage and deaths in coastal areas all around the world. Eles causaram danos e mortes em áreas costeiras por todo o mundo. However, certain areas are particularly prone to tsunamis De qualquer forma, algumas áreas são parte do tsunami due to their proximity to tsunami sources. devido à sua proximidade às fontes de tsunamis. The depth and shape of the ocean floor near the coast, A profundidade e o formato do fundo do oceano próximo da costa, the name of that is bathymetry. Então, O nome disso é? batimetria. Yeah, batimetria. Quase um batimóvel. Então, Não é? mas aí tem que ser bath, né, Yeah, professor? bathymetry. Tem que colocar ali entre os dentes, né? And coastal elevation and features. E a elevação da costa e suas características. This is the topography. A topografia. Very nice. Então, primeira parte do texto respondida. E agora vamos para a segunda parte do texto, né? O texto é longo, então hoje a gente vai trabalhar realmente little by little, aos pouquinhos, para que vocês consigam entender todo o texto. Vou colocar para vocês agora a segunda parte do texto. E na segunda parte do texto, vocês têm uma pergunta diferente. Vamos dar uma olhada nessa tela? Read the second part of the text again and answer the question. Ed, leia. Leia a segunda parte do texto novamente e responda a pergunta. According to the text, where was the highest occurrence of tsunamis? De acordo com o texto, onde foi a maior ocorrência de tsunamis? Let's check. Agora é a hora da gente checar, né, verificar a nossa resposta. Para isso, vou colocar na tela, já está aí para vocês, ótimo, a segunda parte do texto com a resposta que está lá embaixo. Ó.
The highest occurrence of tsunamis was in the Pacific Ocean. Qual que é essa resposta, Ed? A maior ocorrência de tsunamis foi no Oceano Pacífico. Foi a resposta da Raquel, que ela respondeu exatamente dessa forma. Very nice. Então a Raquel conseguiu ir lá no texto e tirar essa informação e trazer para a gente. Fantastic. That's the idea. Essa é realmente a ideia, pessoal. Quando vocês estão lendo um texto, além de usar, né, aquelas reading strategies que a gente falou, skimming, scanning, cognate words. Então, cognate words a gente usou lá no comecinho do nosso texto gigante, para ver as palavras parecidas com a nossa. Depois a gente leu o texto uma primeira vez, ali fizemos um skimming, e agora eu vou para a specific information, né, para a informação específica, que é o scanning. E foi o que a Raquel fez, achou lá no texto e trouxe para a gente. Então, vamos ler o texto, a segunda parte com vocês, pronúncia, vamos pegar a pronúncia aí dessas palavras, e o Ed vai traduzindo aqui para a gente. Então, na tela, o texto, vamos lá? Ok, glasses, there we go. Of the 754 confirmed events in the Global Historical Tsunami Database, então, dos 754 eventos confirmados do Banco de Dados Global Histórico, between 1900 and 2015, entre 1900 e 2015, about 78% occurred in the Pacific Ocean, cerca de 78% ocorreram no Oceano Pacífico, around the geologically active Ring of Fire. Ao redor do ativo e geologicamente Círculo de Fogo. Oh, the name of the movie. It's a movie, é um filme, né? It's a movie, right? With those giant robots, isn't it? Sim, os Com os gigantes. os robôs gigantes, né? Os Very mechas. nice. So, the Ring of Fire. 80% of the Atlantic Ocean and Caribbean Sea. 8% do Oceano Atlântico e do Mar do Caribe. 6% in the Mediterranean Sea. 6% no Mar Mediterrâneo. 5% in the Indian Ocean. 5% no Oceano Índico. And 1% in other seas. E 1% em outros mares. Very nice. So, Ed, with that, we have the second part of the text. Então, com isso, a gente tem a segunda parte do texto. Você acha que ficou mais claro para eles entenderem, dividindo assim por partes? Com certeza, né? A gente tem que fazer essa leitura quando a gente quer buscar nos detalhes, né, professor? Exatamente. E você acha que é uma técnica que eles podem usar em casa? Sim, acho que quando a gente faz qualquer tipo de leitura, você analisar por partes, a gente acaba pegando os detalhes e aí aprende vocabulário, aprende as estruturas, acho que com uma facilidade muito maior, né? Perfeito. Every time we look at a text, toda vez que a gente olha num texto, quando ele é muito grande, a gente se assusta, né? Então, se você dividi-lo aí em partes, vai ficar mais fácil e menos penoso para você aí saber todas aquelas palavras de uma vez. Então, você vai por partes e chega lá. Okay? E agora vamos para a última parte do nosso textinho aqui. So, read on the screen, na tela a gente tem lá. Read the third part of the text again and answer the question. Ed? Leia a terceira parte do texto novamente e responda a pergunta. Where were the most significant tsunamis originated off? De onde foram originados os mais significativos tsunamis? Para a nossa resposta, vai aparecer na tela para você. Vou ler, o Ed vai traduzir e depois a gente cobre o texto como a gente fez das outras vezes. So the answer is, a nossa resposta é, the most significant distant tsunamis originated off Alaska, Chile, Japan, Indonesia, Pakistan and Russia. Então, os tsunamis com a distância mais significante se originaram no Alasca, Chile, Japão, Indonésia, Paquistão e Rússia. Thank you. So now let's go to the text. Vamos lá para o texto, vou lendo e a gente vai traduzindo para que vocês entendam de uma maneira mais legal aí. Since 1900, desde do século XIX, século XX, desculpa. Início, desde 1900, yes, the highest percentage of tsunamis was generated off Japan. O maior percentual de tsunamis se originou do Japão, 21%. 21%, followed by Russia, seguidos da Rússia, 8%, 8%, and Indonesia, e Indonésia, 8%. De novo, né? 8%. Sim. Não precisa repetir de novo. So, most tsunamis are small and non-destructive.
A maioria dos tsunamis são pequenos e não destrutivos. or only affect coasts near their source. E só afetam as costas próximas de sua origem. But some tsunamis can cause damage and deaths on distant shores. Mas alguns tsunamis podem causar danos e mortes em costas distantes. More than 1,000 kilometers. Mais de 1.000 quilômetros. This is 620 miles away. Então, convertendo, fica 620 milhas de distância. Yeah. Então, a unidade de medida, né, para a gente aqui no Brasil, mais comum, quilômetros. E nos países de língua inglesa eles usam miles, né, que são as milhas. Então, por isso que a gente tem as duas aí. The most significant, tem mais um pedacinho. The most significant distant tsunami since 1900. O tsunami de distância mais significativa desde 1900 Originated off Alaska, Chile, Japan, Indonesia, Pakistan and Russia. se originaram do Alasca, Chile, Japão, Indonésia, Paquistão e Rússia. Thank you, Ed. Very You're nice. You're welcome. Muito obrigado aí pela tradução, Ed. E esse foi o texto que a gente trabalhou na aula de hoje. Então, se lembrem, texto grande, dividimos, usamos várias técnicas de leitura para chegar nas respostas que nós queríamos. Ok? Então, se lembrem de fazer isso quando vocês estiverem em casa, quando vocês encontrarem algum texto, quando vocês estiverem na internet. Então, a internet é uma fonte grande de textos e isso pode ajudar vocês. Quando a gente fala de fonte grande de textos e de pesquisa, terceiro médio, ano que vem, é para ir para a universidade, não é isso, Ed? E aí no Enem, as perguntas do Enem, geralmente de inglês, são sempre interdisciplinares, né, João? Totalmente interdisciplinares. Então, vocês vão ter textos, né, de geografia, de história, né? Então, isso vai aparecer. E por que a gente tem que saber a língua inglesa, então, Ed? Se eles vão para a universidade, o que acontece lá nas pesquisas? Os artigos científicos também serão sempre em inglês, né? E até quem for para a área de letras mesmo, quem for trabalhar na área de letras, tirar o certificado cai em textos de ciências, de antropologia, de história, física. Exato. Então, em inglês, querendo ou não, vocês têm que dar uma olhadinha, dar um certo olhar para ele com um pouco mais de carinho, né? Você vai usar bastante isso na universidade, em qualquer área que você for cursar. Tudo bem? Então, agora a gente vai passar um pouquinho para os tsunamis e se você realmente ficou interessado nisso. Então, dá uma olhadinha nessa tela que vai aparecer para vocês. Got interested? Se interessou? To know more about tsunamis, you can check this website. Então, você pode verificar esse website, né? Sim. Então, Ned. National Weather Service, o Serviço de Clima Nacional. Yes, dos US. US Tsunami Warning System, que é o sistema de aviso de tsunami. Sistema de alerta de tsunami, exatamente. Né, que é o FAQ, que esse termo é bastante usado em português também agora no site. Né? Frequent Asked Questions. É isso? Então, se você clicar, né, nesse link, se você usar esse QR Code, você vai ser direcionado para essa parte do site e tem um monte de informação sobre tsunami lá, se você quiser. Então, desde os países que são mais afetados, quando ocorre, o que você pode fazer em caso de se precaver, o que eu posso fazer? Posso me esconder? O que eu tenho que fazer? Né? Ficar na praia lá, falando tchauzinho? Não dá. Okay? Então, é o que você pode descobrir um pouquinho mais nesse site. E agora, vamos passar para a nossa parte de homework. O que vocês vão fazer aí como lição de casa, Ed? Tá lá. Do some research about disasters and natural disasters. Faça uma pesquisa sobre desastres e desastres naturais. Use the chart below to help you. Use o chart abaixo, ou a tabela abaixo, para te ajudar. Yeah. Essa tabela, Ed, ela está lá na página 120 do caderno do aluno. Tá? Então, você tem esse mesmo exercício e o que você vai fazer é realmente uma research. Vai fazer pesquisa. O que são desastres e o que são natural disasters, né? Existe alguma diferença entre os dois? Natural disasters e disasters? Então, você vai lá, faz essa pesquisa e pode completar aquela tabelinha. Tudo bem? Então, hoje, na aula, nós vimos isso aqui, ó. Today we learned about tsunamis by... Nós aprendemos hoje sobre tsunamis. Using an image to introduce our topic. Usando a imagem para apresentar um assunto.
reviewing some reading strategies, revendo algumas estratégias de leitura, using cognate words to understand a text, usando palavras cognatas para entender o texto, using scanning to find specific information. usando a leitura superficial para achar uma informação específica. Thank you. That's it, Ed. So it's time to say goodbye. Now, people, we are going to work with something that is called, a gente vai trabalhar com algo agora, que é chamado de word cloud. Então, só deem uma olhada na tela, por enquanto não precisa fazer nada, é só para vocês terem uma ideia do que é isso. It's on your caderno do aluno, está lá no caderno do aluno, page 122, está lá na página 122 do caderno do aluno. Okay? This is a word cloud. Okay? A gente traduz isso, Antônia? Eu achei tão bonitinha a palavra que eu não traduzo. Não, melhor não Tem algumas traduzir, palavras então. que eu não gosto de traduzir. Acho que em gente inglês fica mais bonito. Fica mais bonito, né? Se eu for traduzir ao pé da letra, tem lá, palavra, nuvem, então uma nuvem de palavras, né? Seria isso. What is it for? Para que serve isso, né? What is a word cloud? Então, vocês vão perceber aí que no próximo slide, eu vou passar aqui para vocês, né? Vocês têm lá algumas coisas que também aparecem lá na apostila de vocês, na página 122. Eu só fiz alguns recortes para poder ficar um pouco maior na nossa tela. Então, a gente tem lá, UN, International Day for Disaster Reduction, IDDR. Dia Internacional da Redução dos Desastres. Very nice. E a gente já viu que UN significa United Nations, né? Organização das Nações Unidas. Aí a gente tem uma data ali, né? October 13. E depois um pouco de informação. October 13. 13 de outubro. 13 de outubro. Very nice. So, It's an important day for Teacher John. it is. É um dia muito importante. It is his birthday, é o dia do aniversário dele. Thank you, Antonio, for revealing it. Obrigado por revelar para o mundo. Okay, most common terms from the IDDR survey on disabilities and disasters. Então, o que a gente tem ali, Antônia, na parte verdinha? Esse termo é muito comum, é usado no DDR, e ele serve para falar sobre desastres e disabilidade, incapacidade, né? Vamos traduzir como incapacidade. Isso, quando a gente, por exemplo, não tem acesso a algum tipo, né? Você fica disabled de fazer aquelas coisas. And then there was question 19, tinha essa pergunta aí, 19. List 5 priorities that you wish to see included in a new disaster reduction framework. Liste 5 prioridades que você deseja ver, que estão inclusas nos riscos de novos desastres, reduzindo pelo framework. I don't remember framework. Na verdade, uma tabela, né? É uma tabela. Você clica no framework, você vai montar aí uma lista com várias coisas. Good. So, UN International Strategy for Disaster Reduction, que é o que a gente tem lá embaixo, né? Estratégia Internacional para Redução de Desastre. Então, o que é esse word cloud? Esse word cloud são as palavras que foram compiladas, né, que foram colocadas lá, as palavras que mais apareceram nessa pesquisa que foi feita. Quais são as 5 prioridades? Né? Então, o que vocês têm lá no caderno do aluno de vocês é uma tabelinha como essa daqui, ó. Então, se vocês olharem lá na página 122, vai existir uma tabela como essa. So, find words in the cloud that relate to the primary needs of people living in disaster-threatened areas. Encontre palavras na nuvem que são relacionadas às necessidades primárias das pessoas nessas áreas devastadas. Yes, and then we have 6 categories. Nós temos 6 categorias, né? Security, segurança, health, saúde, supplies, seriam suplementos, né? That's it, shelter, moradia, proteção, good, reconstruction, reconstrução, information. Fantastic. So, now you can come back to me because now the activity comes. Too much information. É muita informação para a gente fazer de uma vez. So, relax, people. We divided it in 3 parts. Nós dividimos isso aí em 3 partes. Tá? Então, o word cloud vai aparecer para vocês, aquela nuvem de palavras vai aparecer para vocês, e a gente vai trabalhar primeiramente com as 2 categorias, security and health, né? Que são segurança e saúde. Saúde, perfeito. Então, o que vocês vão fazer agora? Deixa eu mudar aqui e vocês vão entender melhor. Our task. Qual é a nossa tarefa para esse momento? Vocês vão
olhar para o word cloud, que está lá na tela para vocês, com aquelas palavras que eu já expliquei de onde elas surgiram, né, Antônia? Sim. Naquela pesquisa lá que foi feita. E vocês vão encontrar 3 palavras para security, 3 palavras para segurança e 3 palavras para health, 3 palavras para saúde. Tudo bem? Vamos ver aqui qual que vai ser a nossa resposta. Deem uma olhada lá. Essa é uma possible answer, pessoal. É uma resposta possível. O que a Marcela falou aqui, o que o Vitor falou aqui está correto. E aí nós temos lá 3 palavrinhas para security. Então, temos evacuation. Evacuar. Yeah, awareness. I don't remember. Consciência. Yeah, conscientização. Isso. And safe. Segurança. Segurança. Tá vendo? Safe, security, elas são palavras Sim. relacionadas, né? E aí a gente na parte de health temos medication. Medicação, medicamentos. Very good. Assist. Assistência. Yeah, and care. Cuidados, proteção. Perfect. You see? That's simple, right? Então vocês conseguiram encontrar aí no word cloud 6 palavras para essas 2 categorias. A gente vai fazer a mesma coisa agora para as próximas 2 categorias e depois para as últimas 2. Tudo bem? Então, vamos lá para o chat mais uma vez. E agora nós vamos falar de supplies, que são os Suplementos ou medicamentos, tudo que é relacionado à relacionado. ajuda à Isso. alimentação. Acabou a água, por exemplo. Então as pessoas fazem doação de água para poder ajudar as pessoas que estão sem. Então os suprimentos. E shelter é a parte de proteção, né? Algum lugar que você possa ficar embaixo e se proteger aí de um outro desastre. Tudo bem? Possible answers para vocês aparecendo na tela, muita resposta certa. Então, vocês têm lá supplies, food, suprimentos, né? Sorry, Antônia. Food, comida, medication, medicação, water. água, Very good. And now for shelter. Planning. abrigo, planejamento deve ser, Planejamento, yes. Housing. moradia, Facilities. as facilidades. Very nice. When we talk about facilities, né, essa palavra facilities in English, ela é muito interessante porque quando a gente fala das facilities, não são as facilidades do dia a dia, mas são os locais que deixam as coisas mais fáceis para a gente. Então, em uma neighborhood, em uma vizinhança, né, em um bairro, se você tem várias farmácias, se você tem várias escolas, né, essas são as facilities dentro desse bairro aí. São prédios, são locais que ajudam a sua vida a se tornar um pouco mais fácil. Reconstruction. Reconstrução. And information. Informação. Perfeito. Então, nice. Então, that's the idea. Essa é a ideia, que vocês achem nas palavras ali palavras relacionadas com aquele grupinho. É uma maneira de aprender vocabulário, pessoal. Então, a gente cria uma categoria e aí eu monto uma tabelinha com as palavras relacionadas àquela categoria, né? Houve uma pergunta aqui no chat, a gente vai explicar novamente, como a intérprete de Libras ela passa o inglês para os alunos. Lembra, pessoal, Libras é a língua brasileira de sinais. Então, por isso que a gente traduz, né? Então, nós traduzimos e daí sim a intérprete faz essa mediação, tudo bem? Então, não é que a intérprete está falando inglês, ela está falando em português, tá bom? Perfeito. Então vamos lá para a resposta e tá na tela de vocês, é só olhar lá. Reconstruction, Antônia, que é a reconstrução, support. Dá suporte. Exatamente. Equipment. Equipamento. Community. Comunidade. Fantastic. Information. Informação. Alert. Dar alerta. Warning. Warning aqui seria... É um aviso. Um aviso, né? And communication. Comunicação. Yes. Então, a gente tem essa palavra warning, também é uma palavra interessante, ela aparece bastante, né? Quem assiste aí a esses filmes de natural disasters, né? Toda vez tem aquele warning sign, né? Aparece uma sirene lá, tocando que, por exemplo, está chegando aí um furacão. Então, eles são avisados, é um warning, e aí as pessoas... Em Brumadinho faltou, né, esse aviso, né, warning, né? Então... é um meio das pessoas conseguirem procurar shelter, né, procurar aí uma proteção e poder tentar fugir do desastre que vai acontecer. Sim. Certo? Perfeito. Então, trabalhamos bastante com o vocabulário que apareceu no Word Cloud.